Mateus capítulo 14, do versículo 25 a seguir. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, este relato que Mateus escreve acerca dos feitos e dos milagres de Jesus, desta vez Mateus vai relatar acerca de um milagre que está presente nos evangelhos sinóticos. Este milagre, o qual Jesus anda por sobre o mar, nós encontramos ele aqui em Mateus no capítulo 14, encontramos em Marcos no capítulo 6, e também no evangelho segundo escreveu João no capítulo de número 6. Mas somente Mateus vai contar mais de um milagre. Enquanto Marcos e João se atêm à questão de que Jesus andou sobre o mar, Mateus vai relatar que, além de Jesus, Pedro também andou sobre as águas. Quando nós observamos o contexto que está se passando esta situação, nós vamos observar que Jesus havia multiplicado pão e peixe. Os homens haviam contemplado milagres. Os homens haviam vivenciado a manifestação da glória de Deus. Jesus estava pregando para o povo estava ouvindo a palavra, e a Bíblia vai dizer que ao cair da tarde, chegando à noite, o povo estava no meio do deserto. O povo precisava ir para casa para comer, mas Jesus diz: nós mesmos vamos dar a eles de comer. E aí o Senhor faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia vai dizer que foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que foram alcançados por um milagre em meio a um deserto. Mas Jesus, após realizar tal feito, nós vamos observar, a partir do versículo 22, Jesus compelindo os discípulos, mandando que eles entrassem na embarcação e passassem para a outra margem. Jesus deu uma ordem para que eles atravessassem aquele mar. Jesus deu uma ordem para que eles se apressassem em atravessar a margem. Eles precisavam chegar ao outro lado, mas eles também precisavam vivenciar uma nova experiência com Cristo. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos que estamos caminhando e não temos a companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes nós queremos olhar para algo e pensar: não, de fato
Cristo está comigo. Assim como o filho olha para a sua mãe e encontra segurança, assim sou eu e é você, quando nós estamos enfrentando tempestades em meio ao mar desta vida. Enquanto nós observamos que Jesus, ele ficou se despedindo da multidão, a fim de orar sozinho, e o texto vai dizer que a tarde cai, e lá estava Jesus só. O versículo 24, ele traz um detalhe importante, que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, sendo açoitados pelas ondas do mar, porque o vento era contrário. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo que de fato estamos em um barco isolado no meio do mar bravio. Você está isolado dentro da sua casa. Nem todo mundo está trabalhando normalmente. Nem todo mundo pode frequentar a sua faculdade, a sua escola. Não pode sair de casa dependendo da região que você esteja vivendo neste momento. Nós estamos em um barco de fato isolado. Nós estamos dentro das nossas casas em quarentena. Nós estamos com saudade, sim, de cultuar a este Deus no templo, de cultuar a este Deus no salão de reuniões, no salão de culto. Mas nós precisamos entender que o Senhor está nos ensinando algo em meio a esta crise. Aleluia! O que nós podemos observar é, o vento é contrário. O vento que nós estamos enfrentando neste exato período de tempo é um vento contrário. Para você que recebeu uma notícia essa semana, que você não precisa mais voltar para o seu emprego, que você não precisa mais voltar para o seu estágio. Não. Tudo isto é a mão de Deus, querendo nos ensinar e nos mostrar algo. Nós estamos em um barco isolado, mas Jesus está nos vendo. Jesus contempla a minha e a sua situação. Nós estamos no meio do mar, sofrendo os açoites da onda que está imperando no momento, mas nós precisamos olhar para os céus e crer que é de lá que vem o meu e o teu socorro em meio à aflição desta vida. Na quarta vigília da noite, depois dos discípulos sofrerem, lutarem intensamente, eles tinham uma direção a prosseguir, eles tinham um alvo, tinham um destino, mas o vento estava contrário. E quantos ventos contrários nós já enfrentamos no mar desta vida? Mas em todos estes acontecimentos que nós já passamos e enfrentamos, o Senhor deu uma ordem de vitória ao nosso favor no final desta jornada. Tudo pode permanecer como um temporal, mas quando Jesus se direciona até nós, nada e nem ninguém, em situação alguma, pode impedir o milagre que está para nos alcançar de ser manifesto para a glória de Deus. Jesus, na quarta vigília, andando sobre o mar, vai ter com eles. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia o perigo do mar que os discípulos estavam enfrentando. Uma vida em meio ao mar, bravio e de ondas que querem submergir a nossa embarcação. Nós precisamos crer que Jesus vai chegar a tempo de nos salvar de um naufrágio.
Talvez esse fantasma, esta onda, desta enfermidade que tem assolado a terra, pode ser uma arma de Deus para salvar a vida espiritual de muitos. Talvez seja uma maneira de Deus resgatar a vida espiritual de muito crente. Talvez seja uma oportunidade de Deus ainda ceder uma mais oportunidade para resgatar aqueles que estão perdidos lá fora. E para a ovelha desraigada, ainda há esperança, porque Jesus ainda está disponível para ouvir o meu e o seu clamor. Os discípulos estão em meio a este mar, mas Jesus está caminhando em direção a eles. Nós estamos sofrendo com estas forças exteriores, com estas crises que nos sobrevêm, mas nós precisamos entender uma coisa: Jesus está andando por cima de um mar, por cima do mesmo mar que a nossa embarcação passou, enfrentando onda brava, enfrentando tempestade. O nosso barquinho vai devagar, mas Jesus vem aos seus passos perfeitos, Jesus vem andando. Aqui a ordem verbal, o tempo verbal é imperativo. Jesus está andando, a tempestade e as ondas não impedem Jesus de chegar ao meu e ao teu barco. Se prepara, porque Jesus está chegando aí, no barco da sua casa. Jesus está chegando no barco da sua empresa. Jesus está chegando no barco do teu coração. Aleluia. Os discípulos estavam tão atemorizados e sem esperança alguma, que quando eles veem Jesus andando, eles gritaram dizendo: é um fantasma. Eles foram tomados de medo do Fobos, mas Jesus imediatamente reage diante da ação que eles tiveram. Os discípulos tiveram medo, os discípulos se atemorizaram, mas Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, em meio à crise desta vida, em meio a esta crise que o mundo está enfrentando, Jesus olha para mim e olha para você e diz: tem de bom ânimo, porque sou eu, Jesus, que estou chegando neste lugar. É Jesus que está chegando. Ele está dizendo: sou eu que chego. Não é um presidente da república, não é um senador, não é um deputado, não é um homem nenhum, mas sou eu, Jesus, o Deus que tem poder nos céus e na terra para cessar as tempestades. Jesus está dizendo para você: não perca a esperança, porque a sua história está no controle das minhas mãos. Não perca a esperança. Eu permito que as ondas se levantem, mas apenas com uma voz. O mar tem que se aquietar, porque eu tenho o poder sobre este mar. Meu querido, Jesus tem o poder para nos dar a vitória em meio a esta crise. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: tenha bom ânimo, não temas, porque sou eu que estou chegando, próximo da sua embarcação. Parece que quanto mais perto chega o milagre, mais a luta se aumenta, mas a batalha fica árdua. Mas nós não devemos desistir, mas nós devemos olhar para o monte, pois é de lá que vem o meu e o teu socorro. Como o salmista escreve dizendo: o meu e o teu socorro não vem de homem, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você está sem esperança nenhuma,
quando tudo isto terminar, você pode estar sem emprego, vocês podem estar com os dias contados para sair desta casa que você está morando. Talvez você está fazendo malabarismo para pagar a rescisão dos seus funcionários, mas Jesus diz nesta noite: não tenha medo, não se desespere, não desanimes, porque eu estou chegando na sua embarcação. E o interessante aqui é que isto é o primeiro milagre. Jesus está andando por sobre o mar. E quando Jesus diz para acalmar os discípulos, para afastar deles o medo, ele fala: tenha de bom ânimo, sou eu, é Jesus, não temas. E Pedro, sempre ousado como ele foi, Pedro vai dizer para Jesus o seguinte: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Irmãos, tem momentos que parece que a gente precisa tomar uma atitude, ter uma fé ousada, crer e colocar esta fé em ação. Toda a ação que nós fazemos aqui, direcionamos a Deus, entendendo que Ele pode mudar a situação e pode transformar o estado que você está vivendo, pode ter plena certeza que o céu vai reagir ao seu favor. Pedro está dizendo: se tu és Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro está sendo ousado. Pedro não está dizendo: se tu és Senhor, se aproxime mais um pouco. Não. Pedro está dizendo: se tu és Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus está esperando você tomar uma ação para que o céu reaja ao seu favor. Quando Pedro termina de dizer isto, sabe o que Jesus diz? Vem, vem. E Pedro, descendo do barco, ele confiou, ele se desapegou de tudo que ele estava apoiado. Ele creu no que Jesus estava dizendo: vem. Você me desafiou, mas agora você vem. E Pedro, saindo da embarcação, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Qual é a atitude que você precisa tomar nesta noite? Qual é a atitude que você precisa tomar em meio a esta crise? Qual é a ação que você precisa exercer para que haja uma reação da parte de Deus ao seu favor, da sua família, da sua casa, para ser manifesta na terra? Talvez o Senhor já falou ao teu coração, talvez Ele já colocou a estratégia na palma das suas mãos, talvez Ele já entregou o plano para a sua vida, talvez Ele já colocou no seu coração o que você precisa fazer para que o extraordinário de Deus se manifeste na sua vida. Você precisa crer em meio às tempestades. Quando nós cremos em Deus, quando as águas tempestuosas da vida estão supapando a nossa embarcação, nós precisamos entender que crer significa encontrar e experimentar a Cristo em dificuldades e em angústia. Esta dificuldade, esta angústia, esta prova que você está enfrentando, você está na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Você já está aos 47 do segundo tempo, mas você está com a embarcação quase indo a pique, mas você crê que Jesus ainda vai chegar no seu barco para te salvar.
Os caminhos de Deus, muitas das vezes, nós não entendemos. Nós não vemos os seus passos. Mas nós sentimos que cada vez mais Ele está perto de nós. Em meio a uma preocupação, Deus se mantém oculto em meio à trilha, porque se você saber o que Deus ainda vai fazer, você vai se apoiar e se estribar no seu próprio conhecimento e na sua força. Mas nós precisamos entender uma coisa: Deus continua trilhando em nossa direção, mas nós precisamos continuar buscando a sua presença. Cristo diz para nós termos bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo, ainda que você não esteja vendo com seus olhos carnais, que o socorro e a providência estão a caminho, mas nós precisamos enxergar através dos olhos da fé o que Deus irá fazer ao meu e ao seu favor. Você precisa entender o que Deus está preparando para a sua vida depois de toda esta aflição. Em meio à aflição, no meio do mar, Cristo está presente com a sua vida. O que Pedro fez foi uma crença de risco. Ele saiu da embarcação. Se dentro da embarcação estava terrível, imagina fora dela. Mas Deus não conta com medrosos e com covardes. Em meio a crises, Ele conta com homens e com mulheres corajosos para fazer a diferença por sobre a terra. Kamandarabassuri andahai. Quando todos estão dizendo, não é mais possível, Jesus está te chamando, vem, porque através da minha presença, o impossível vai acontecer. Lucas 1,37, Jesus diz, porque para Deus nada é impossível. Nada para o meu e para o teu Deus é impossível. Arrisque, ande em direção a Jesus, porque Ele vai fazer um milagre por mim e por você. O que é que você está se apegando? Em que você está se apoiando? Porque crer em meio à tempestade é largar o barco, é soltar do último apoio que ainda existe e lançar a sua vida diante de Deus. Quando nós lançamos as nossas ansiedades no Pai, pode ter plena certeza que Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor, porque quando a ansiedade toma conta do teu coração, é sinal de que a tua fé está pequena. É sinal de que você está acreditando mais na força das suas pernas do que na força que há no braço de Deus. Você não pode apenas se apoiar naquilo que você está vendo, no barco que você está enfrentando este mar, mas você precisa crer e entender que você precisa olhar para Cristo para não parar a sua jornada. Nós precisamos viver uma vida de fé. Uma fé que arrisca a experimentar o sobrenatural enquanto fitamos os nossos olhos para Jesus. Em meio a esta situação, o que o Senhor espera de mim e de você são vidas experimentando o extraordinário amor e poder de Deus manifesta sobre a minha e sobre a sua vida. É isso que Cristo tem reservado para as nossas vidas. Nós precisamos estar prontos para largar aquilo que julgamos estar seguro, para alcançar aquilo que o Senhor reserva para as nossas vidas. Experiências ainda não vividas, momentos ainda não alcançados, lugares impensados, é o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus ainda tem milagre para realizar para as nossas vidas. Pedro continuou andando.
Porém, quando ele olha para a força do vento, ele teve medo. Talvez tudo está bem até aqui. Você tomou a atitude de sair da embarcação. Você deu os primeiros passos. Tudo está indo muito bem. Mas quando chega o momento em que o vento aperta mais um pouco, em que a tempestade aumenta de nível, em que a prova aumenta o seu fogo e o seu calor, quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a dificuldade, meu irmão, você vai começar a afundar. Porque quando você olha para as dificuldades, quando você tira os olhos de Jesus, as águas começam a nos submergir. Nós precisamos entender que crer na sua plenitude e uma fé que vai trazer resultados que nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Kamanda kalassuriandarabashai. Quem tira os olhos de Jesus perde a oportunidade de mudar o estado da sua vida. Quem tira os olhos de Jesus perde o plano que Ele pode entregar para você. Quem tira os olhos de Jesus começa a afundar na caminhada, porque quando nós tiramos os olhos do Pai e passamos a olhar para a tempestade, para as ondas bravas, as ondas começam a nos encobrir e nós começamos a nos afundar. O que nós podemos aprender com Pedro é que quando você começar a afundar, quando você começar a dar mais ouvido para o que o homem está dizendo em meio à crise, você está afundando. Mas enquanto há tempo, clame por socorro e por misericórdia de Deus para a sua vida. Pedro teve medo, mas Pedro estava andando com Jesus e ele sabia tudo o que Jesus havia feito, tudo o que Jesus ainda poderia fazer por ele. Pedro imediatamente, ele vai se ver se afundando. Talvez você está se afundando em uma depressão, não sabendo o que vai suceder após tudo o que está acontecendo. Talvez você está se afundando nas dívidas. Talvez você está se afundando em algum problema que nem o seu cônjuge está sabendo, mas Jesus está vendo e está pronto para ouvir você gritar: salva-me, Senhor, pois eu careço da sua misericórdia. Enquanto Jesus está olhando para nós, e quando nós clamamos a Ele, nós podemos crer no que Isaías diz no capítulo 59, no versículo 1, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir o meu e o teu clamor, e muito menos a sua mão ressequida para que não possa te salvar. Jesus está pronto para estender a mão para mim e para você, para nos erguer novamente e firmar os nossos passos mais uma vez na sua presença. Clame por Jesus, chame por Ele. Quando você ver a água começar a molhar os teus pés, que você já não sentir mais chão nenhum, porque a vida nós estamos enfrentando bravas ondas, mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Chame por Jesus, peça por socorro a Jesus, porque Ele vai te ajudar e Ele vai estender a mão para você sair de onde você está neste momento. Jesus está pronto para te salvar, mas Jesus também está pronto para nos exortar. Jesus estende a mão e puxa Pedro. Mas a primeira coisa que Jesus fala é: homem de pequena fé, por que duvidastes? Oligopistes, menino pequeno, fé pequena, fé sem crença total. Mas Jesus está nos convocando nesta noite: não tenha uma fé
de menino, uma fé inconstante. Não seja um incrédulo, mas esteja atento aos seus próprios interesses, porque eu, Senhor, estou pronto para te salvar e te dar a vitória. E quando Jesus toma Pedro pela mão, e que eles sobem na embarcação, o vento cessou. Sinto o abraço de Jesus nesta noite. Sinto o abraço de Jesus aí dentro da sua embarcação. Você está isolado no mar desta vida. Você está isolado dentro da embarcação da sua casa neste momento. Mas Jesus está chegando aí para te dar um abraço de consolo. E Jesus está trazendo um tempo novo para a sua vida, um tempo novo para a sua casa. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, para liberar sobre a sua vida nesta noite. Um tempo novo vem aí, um novo período vem para a sua vida. O mar vai se acalmar, a tempestade vai cessar, mas você precisa ter fé, porque Jesus está chegando na embarcação da sua vida. Jesus está chegando aí. E quando Jesus chega, quando Jesus entra no barco, a tempestade tem que se acalmar. E nesta noite eu profetizo sobre a sua vida, e profetizo sobre a sua casa. Jesus irá transformar esta situação. Ora, diga a Israel: se o Senhor não estivera conosco, o nosso inimigo teria nos tragado. Mas bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa, mas nos livrou de tão tamanha e terrível adversidade. Creia, porque Deus está enviando socorro e providência para a sua vida. Deus vai transformar esta situação, para que você entenda que é a presença de Jesus que vai trazer o milagre para a sua casa. É Jesus que vai fazer o milagre para a sua vida. A tempestade vai passar, as ondas bravas vão cessar, a confusão vai terminar, e você vai cantar o hino da vitória em meio ao mar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que você não tire os olhos do Senhor Jesus, que você entenda que nós precisamos olhar para Cristo, para que até aqueles que ficaram seguros e apegados no barco possam ver o que a sua fé trouxe de benefício para eles. Teve gente que ficou dentro do barco, mas foi beneficiado pela atitude ousada de Pedro, que saiu para enfrentar. Começou a afundar, mas teve sabedoria em chamar por Jesus. Jesus vai fazer um milagre na sua casa. Jesus vai fazer um milagre na sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado em meio a esta situação. Receba esta palavra nesta noite. Receba esta palavra ao teu coração. Talvez nem tudo vá se tranquilizar, mas nós precisamos entender que por sua causa Jesus pode cessar a tempestade. Deus te guarde, Deus te proteja, e que Deus nos abençoe em meio a este mar da vida.